Vamos lá. Aqui nessa questão, a gente vai estar calculando tanto a dose equivalente como a efetiva. Então, né, novamente, vamos lá, gente. A nossa dose aqui equivalente efetiva. Não, gente, vamos começar com equivalente. Eu fiquei doidinho agora depois desse negócio. Essa é a nossa fórmula, tá? Dose absorvida, ela fica sendo aí o valor que a questão nos dá, tá bem? E o WR fica sendo a questão ali do fator de peso da radiação, tá bom? Onde a gente tem que saber esse fator de peso da radiação e a dose absorvida, a própria questão irá nos fornecer, tá bom? Então, a dose absorvida aí que a questão nos dá é igual a 0,79. E o fator de peso da radiação gama é igual a 1. Então, faz aí essa multiplicação, tá certo? E acrescenta aqui ao final a unidade da dose equivalente, que é o sievert por hora. Isso é a unidade nova, porque se a gente olhar lá para a dose absorvida, também está na unidade nova, o Gray. Depois disso, a gente vai calcular a dose equivalente efetiva, onde precisamos saber o valor da dose equivalente, tá certo? E multiplicá-la com o fator de peso do tecido. Então, a dose equivalente que a gente encontrou foi quanto? 0,79. E o fator de peso do tecido é igual a 0,20, que a questão já nos fornece aí esse valor. Então, a gente faz a multiplicação, 0,79 vezes 0,20, tá certo? Vai dar igual a 0,158 sievert por hora, tá bem? Então, o que a questão quer saber é apenas esse valor aqui da dose equivalente efetiva. Entenderam? Querem que eu explique de novo? Mais devagar, não sei aí como foi o ritmo de vocês. E aí, o que é que vocês me dizem? Professor, vamos fazendo só assim, depois a gente vai para as maiores, não? Na outra aula. Pois é, as nossas outras... pode ser, de certa forma. A data Porque de ainda hoje... tem muito conteúdo ainda. Não, a gente vai finalizar esse conteúdo e vamos falar sobre os detectores de radiação, que não vai exigir muito do nosso tempo, é rapidinho. Então, vamos fazer assim, né? Hoje nós ficamos com essa parte aqui, tá certo? Essa menor. E aí, quando for sábado, né? Como eu havia falado para vocês, a gente vai estar aí concluindo, né, a parte dos detectores. Eu vou gravar uma aula sobre detectores. E quando for na terça e na quinta, a gente retorna aí com essas questões maiores, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou explicar novamente aqui essa questão. Gente, lembra que as outras grandezas, cada uma tem a sua fórmula, né? E aqui nós também vamos ter essa primeira da dose equivalente e essa de baixo é da dose equivalente efetiva, tá bom? A fórmula da dose equivalente é essa aqui e da dose equivalente efetiva é essa daqui. A dose equivalente, ela depende do WR, que é o fator de peso da radiação, e a dose equivalente efetiva depende do WT, que é o fator de peso ali do tecido, tá certo?
Então, para as Se fosse uma radiações, partícula, oi, pronto, professor, se fosse uma partícula alfa, aí já ia ser outra, diferente. isso. Para a Beta, radiação X, gama, beta, que o beta se encaixa também nos elétrons, tá bem? Nós temos o fator de peso igual a 1, tá bom? Para as radiações que nós consideramos aí como nêutrons ou partículas alfa, nós temos o fator de peso igual a 20. Prótons, nós temos o fator de peso igual a 10. Então, esses valores vocês têm que aprender, tem que fixar na cabeça. O WT, que é o fator de peso do tecido, tá bom? A gente vai encontrar dentro da questão. Ela vai fornecer esses valores aí para a gente, tá certo? Compreenderam aí? ok, professor, para Ok? mim tá ok. Pronto. Então, vamos lá. Lá no slide, quando vocês forem estudar, voltando, tem a tabelinha com os valores do WT de todos os tecidos e desses WRs, tá bom? Opa. Pois é, Deise, o Ctrl Z eu sei dar, viu, aqui para poder corrigir as coisas que eu apago do Zoom. Vamos lá. Então, ó, aqui eu apliquei os valores que a questão me deu dentro da fórmula. Fórmula aqui da dose equivalente, D, dose absorvida, vezes o fator de peso da radiação. Dose absorvida igual a 0,79, fator de peso da radiação gama igual a 1. Faça a multiplicação desse mesmo valor. Não esquecer de colocar ao final a unidade da dose equivalente na unidade nova, pois aqui, ó, na dose absorvida, está em gray, que é a dose nova da dose absorvida. Depois que eu descobri a dose equivalente, eu vou para a equivalente efetiva, tá certo? Onde nós iremos ali calcular a dose equivalente que nós descobrimos vezes multiplicado com o fator de peso do tecido que foi irradiado. Então, eu pego esse valor aqui que eu descobri e trago para cá e vou multiplicá-lo com o WT que a questão me dá, que é 0,20, no caso, para as gônadas. E descubra aqui esse valor colocando o sievert por hora na frente. Então, a questão quer saber, ó, valor da dose equivalente efetiva. Então, se fosse uma questão de prova aqui para marcar e tivesse esse valor mais esse seria o correto, porque esse é a dose equivalente efetiva. Esse de cima é só dose equivalente, tá certo? Ou não está certo? Tá certo. Professor, se fosse milirad, Aí nós aí iríamos transformar para Gray. Gray, né? Isso, Sempre o milirad tem que transformar para o Gray. isso. Aí utiliza a relação um Gray é igual a 100 rad, tá bom? Isso, o valor dele é igual a 100 rádio, né? Isso. Certo, certo. Agora é com vocês, ó. Façam aí esse exemplo. Igual o outro, só vai mudar aí o WT e o tipo de radiação. 5 minutinhos aí para vocês tentarem fazer um esboçozinho da questão. Vamos lá.
E aí, gente? Deu certo aí? O meu primeiro resultado deu 15,8. O meu primeiro, né? Agora eu vou ter que procurar o do efetivo do tecido, né? Isso. No caso, você calculou a dose equivalente. Agora vai para a dose equivalente efetiva. Isso, a equivalente deu 15,8. Vou ver a outra aqui. O meu resultado aqui, professor, da dose do equivalente efetiva do tecido deu 1,896. E aí, os demais? Como é que foi aí a experiência? E aí, Fidel? Deu certo aí? Professor, eu achei 15,8 aqui, eu não sei se tá certo. A equivalente, né? Sim. E a outra? A outra eu não fiz ainda não. Foi, veja aí. Deixa eu ver aqui, professor. O segredo dessas coisas aqui é só a prática, viu? Só praticar. Tá abrindo Verdade. mais, tá abrindo mais a minha mente os exercícios. Professor, a dose equivalente efetiva vai ser a dose equivalente vezes o WT, é? Isso. Podemos? Ou vocês estão tentando aí ainda?
Podemos. Meio ponto é, professor, para quem responde essa aí. E Charles, diga alguma coisa. Oi, professor. Tô só aqui, só observando mesmo. No momento. Beleza. Então vamos lá. Calcular aqui primeiramente a dose equivalente. Sempre multiplicar a dose absorvida com o fator de peso da radiação. Dose absorvida aqui é igual a 0,79. Fator de peso da radiação alfa é igual a 20, tá bom? Então, quando a gente fizer aí 0,79 vezes 20, a gente vai encontrar o valor de 15,8. Observa que a dose absorvida está em gray, que é a unidade nova. Então, aqui eu também devo ter a unidade nova da dose equivalente, que é o sievert, tá bom? Então, já descobri aqui o valor de quem? Da dose equivalente. Vamos para a efetiva, onde a gente vai ter a dose equivalente vezes o fator de peso do tecido, que é o WT. O valor da dose equivalente que eu encontrei foi 15,8. E o valor do WT do tecido é 0,12. Então, se eu multiplicar 15,8 vezes 0,12, eu tenho aí 1,896 sievert por hora. E é isso. E aí, acertaram? Esse é o resultado que a questão quer saber. Como foi? Deu certo, Fidel, aí? Deu certo, professor. Foi o celular aqui que deu uma travada aqui, o menino começou a chorar também, mas deu certo. Faz parte. O Então tá. sievert aqui por hora, né? É o sievert por hora, né? Isso, que é a unidade nova da dose equivalente, tá bom? Tá bom. É só sievert. O por hora é porque aqui na dose absorvida também tá por hora, tá certo? Sempre que tiver por hora, você pode colocar também. Então, ó, vamos fazer aqui um último exemplo para a gente poder encerrar. Eu vou modificar aqui os valores, tá certo? As informações, na verdade. E aí vocês vão tentar resolver aí de novo. Deixa eu ver aqui um WT diferente. Vamos lá. Considerando um paciente que foi irradiado por partículas X, observou-se uma dose absorvida de 0,91 gray por hora na região do esôfago. Qual a dose equivalente efetiva recebida pelo paciente? Façam aí.
Mesma forma da anterior, só modifiquei os valores e as informações. Cinco minutinhos, tá, gente? Esse é o primeiro resultado aí da equivalente deu 0,91. O meu. Agora tem que procurar também a efetiva do tecido, é? Isso. A efetiva, ó, aqui do tecido é 0,05. Então, você vai multiplicar o valor que você achou com esse valor de 0,05, tá bom? Professor, o resultado aqui deu 0,04545. Tá, vamos dar aí mais um minutinho para o restante tentar fazer. Eu vou aqui fazer um esboço aqui dos dados. Vamos lá, gente. Finalizar aqui. Fórmula, né, da dose equivalente. Dose equivalente é igual a dose absorvida vezes o fator de peso da radiação. Dose absorvida igual a 0,91. Multiplico com o fator de peso da radiação X, que é igual a 1, dá igual a 0,91 sievert por hora. E agora faço o cálculo da dose equivalente efetiva, onde eu vou multiplicar a dose equivalente vezes o fator de peso do tecido, tá bom? Então, 0,91, que foi o valor de dose equivalente que eu achei, vezes o fator de peso ali do tecido, que é o esôfago, que é 0,05. Então, se a gente calcular aí 0,91 vezes 0,05, nós vamos ter, tá? 0,0455, tá bem? Acertei. Sievert por hora, não esquece de colocar. Então, a resposta que a questão quer é a dose equivalente efetiva, né? Então, é esse resultado aqui, tá bom? Então, gente, ficamos por aqui, tá certo? Vou fazer uma lista de exercícios. Vou mandar para a Daisy, para ela mandar para vocês fazerem no sábado. No sábado eu vou postar a aula no YouTube, tá certo?
referente aos detectores de radiação. E aí as aulas de terça e quinta vai ser para continuar esse conteúdo aqui de cálculos, tá certo? E aí na semana que vem eu já envio aí a atividade avaliativa para vocês. E na outra semana a gente retorna presencial com a disciplina de radioterapia hemodinâmica e medicina nuclear, tá bom? Então, obrigado a todos pela participação, tá? Revejam as aulas. Eu creio que essa eu poste só amanhã pela manhã, tá certo? Que eu já vou entrar em outra aula agora. E aí, boa noite a todos. Estudem que vai dar certo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado aí.